E aí, tudo certo? Eu espero que esteja tudo bem. Você já passou por uma situação em que você agora é requisitado para fazer uma palestra, uma apresentação, apresentar um produto, dirigir uma reunião ou lidar com pessoas numa reunião, mas aí suas pernas tremem, dá borboletas no estômago, você não está certo ou certa de como conduzir? Isso é super comum. E hoje eu quero falar com você sobre como fazer apresentações de alto impacto. Eu vou dar algumas dicas que são simples de você implementar, tá? Bem estratégicas para você implementar, e eu acredito que isso vai te ajudar demais. Se você não me conhece, eu sou Brenner Senna. Hoje eu atuo como palestrante, mentor, treinador e terapeuta. Nessa jornada minha aqui de comunicação, que faz mais de 22 anos, indo para os meus 23 anos aqui, já lidando com o público, falando para público, em tribunas, em palcos, eu aprendi bastante coisa vivenciando as experiências. Algumas foram magníficas, outras foram fundo do poço, mas ainda bem que eu passei por essas experiências. E aí eu posso recomendar para você algumas ações para você começar a entender melhor como ter apresentações de alto impacto, tá? Antes de qualquer coisa, toda apresentação que você vai fazer, não empurre isso com a barriga. Esse é o primeiro aspecto. Se você tem um papel e uma caneta, já anota esse negócio, senão você já salva esse vídeo como favorito, alguma coisa assim. A questão é a seguinte: você precisa ter um propósito muito claro sobre o que você quer. O que você quer tirar do seu público. E eu tô falando não é só em palco, tá? Eu tô falando numa videoconferência, numa reunião, onde for, beleza? Começa a pensar, o que eu quero extrair desse público? Eu quero, no final das contas, que eles tomem que tipo de ação? Eu quero que eles saiam com uma mentalidade de que forma? Eu quero que aconteça o quê? Você precisa ter um propósito muito claro. Eu não sei se você palestra ou não, se você é autônomo, enfim, se você é um palestrante que as empresas contratam, isso é um aspecto muito importante, porque geralmente os diretores ou o RH da empresa te contrata para falar coisas que pessoas da empresa talvez não possam falar. Enfim, por N motivos, né? Questões trabalhistas e tudo mais, porque você pode ser um pouco mais incisivo, eu não estou falando sem educação nem invasivo, eu estou falando mais incisivo de ser mais forte, uma pegada, né, mais interessante assim, e você precisa criar um impacto nas pessoas. Às vezes as pessoas, o diretor, o gerente, por estar ali com as pessoas o tempo todo, o dia a dia, vai ser só mais uma pessoa falando. Ele está falando porque o emprego dele está em jogo, é porque a meta dele tem que ser batida também. E às vezes você é contratado e precisa lidar com isso. Agora, se é diferente, se você faz parte de um plantel de uma empresa, eu falo plantel, faz parte de um time, tá? De uma empresa, e precisa agora se expor, olha, você precisa saber como conduzir bem isso, ter um propósito muito claro. Se você vai para uma reunião, por mais que não seja você que está conduzindo, mas que você vê que tem uma opinião que você pode dar ali e que ela vai ter uma relevância, eu conheço muitas pessoas que se abstêm a isso, acaba a reunião, podia ter falado algo muito positivo, mas não falou por medo, né? Se borrou inteira, não tá afim de falar, caramba, eu vou passar como ridículo ou ridículo aqui. Tá muito errado, tem que falar, tem que fazer, tem que expor. Só que esse é o detalhe. A reunião tá rolando, tem uma opinião muito interessante para colocar, um ponto de vista que vai agregar muito, talvez até mudar o panorama inteiro da conversa. Anota isso rapidinho e anota qual é o objetivo. Rápido assim, eu quero fazer isso e o objetivo que eu quero dessas pessoas é que elas entendam o formato da aplicação ou entendam a característica desse novo produto. Eu entendo, porque isso vai nortear depois a sua argumentação, por mais que seja mais rápido. Se você não conseguiu fazer isso nesse momento, e você entende que pode ser algo muito positivo, inclusive o seu propósito é fazer com que aquela reunião também possa ter um segundo momento. Olha, eu tenho uma ideia muito interessante sobre isso, eu vou abrir rapidamente sobre isso aqui com vocês, mas eu quero defender essa ideia aqui numa próxima reunião, porque eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Enfim, você tem seus formatos. Cada empresa é uma empresa diferente, então é muito difícil de eu expor isso aqui, mas existem alguns critérios que são bem interessantes. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre como ter reuniões produtivas e tudo mais, né, como conduzir bem uma reunião, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de fazer esse vídeo aqui para você, com bastante técnica, bastante detalhes, para te ajudar, beleza? Então assim, se eu for pensar num aspecto primordial, é isso, você tem que ter um propósito muito claro, um objetivo muito específico. Segundo aspecto que você precisa demais entender, o seu público.
por mais que seja essa reunião, por mais que seja um público maior. Eu costumo fazer briefing nas minhas palestras. Quando eu vou dar mentorias ou quando eu vou fazer reuniões com diretores, geralmente meu público são pessoas mais estratégicas, né? Os meus clientes. Quando eu vou para a reunião com essas pessoas, eu já captei várias coisas sobre elas. De verdade, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no YouTube, seja sobre a empresa, seja como a empresa cresceu, aí você começa a entender a mentalidade das pessoas. Mas quando eu vou fazer palestra, por exemplo, eu tenho um briefing. Então eu briefo o RH, quem são as pessoas que vão estar, que tipo de pessoa é essa, que tipo de evento é esse, por que vocês estão realizando o evento, por que vocês estão me chamando para fazer esse evento e não outro. Porque isso é muito importante. Gente, e é super comum falar, nós estamos chamando você porque você tem mais energia, porque nós recebemos recomendação, porque nós notamos que você tem uma pegada assim, assado e tal. Então isso é super comum, e isso é legal. E aí eu começo a fazer várias perguntas, mas por que você gosta desse tipo de orador, esse tipo de palestrante? Que tipo de ação, reação você quer causar nas pessoas aqui da sua equipe? Isso é muito importante. Assim como se você estiver numa reunião, entenda as pessoas. Geralmente, numa reunião de negócios, por exemplo, até dentro de uma empresa, você já sabe as pessoas que estão ali. O gerente da outra área, o gerente lá que é picuinha pra caramba, o gerente lá que, caramba, que pé no saco, aquele cara vai estar. Aquela menina que é cheia de detalhes já vai estar lá. Só que é aquela menina que eu tenho que convencer. Então, isso já vai começar a moldar a forma que eu vou estruturar a minha apresentação. Entendeu? Dito isso, então, eu já entendi o que eu quero, já tenho meus objetivos, meu propósito, depois eu entendi o meu público. Entendi, você tá entendendo? Não é simplesmente passar um pincelado ali. Eu entendi quem é o meu público. Depois disso, eu, comigo mesmo, começo a fazer um brainstorm. Tá, o que eu posso colocar aqui que é interessante para criar um impacto? Para essa pessoa que é mais fechada, para essa pessoa que é mais visual, o que eu posso colocar aqui que vai funcionar na minha apresentação? Tá? Para essa pessoa que é mais auditiva, o que eu posso? Essa pessoa que é mais sinestésica, né? Que ela precisa pegar as coisas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma maquete? Eu posso trazer alguns elementos aqui, alguns produtos que são similares? Eu posso fazer o quê? Então tudo isso ajuda você a ter uma resposta muito melhor do seu público. Então, esse brainstorm que tipo de elemento eu coloco? As pessoas entendem bem o assunto, e esse aqui já é o quarto passo. O quanto as pessoas entendem daquilo que eu vou falar. Se eu estou dentro de uma empresa, eu pressuponho que as pessoas já saibam daquilo que eu vou falar, que a ideia que eu vou falar já está relacionada com algum produto, algum serviço, mas o óbvio só é óbvio para mim, só é óbvio para você, não é óbvio para os outros. Então, para muitas pessoas, sabe aquela expressão que as pessoas fazem com desdém? Eu preciso desenhar para você? Sim. Para várias pessoas precisam. Tem pessoas que são visuais para conseguir assimilar, compreender o seu universo. Entende? Então você precisa desenhar. Se você precisa da aprovação do outro, imagina que numa reunião precisa sair com unanimidade sobre um determinado aspecto. Ter uma decisão unânime para você conseguir tocar um projeto para frente. Você precisa desenhar. Ao mesmo tempo, você precisa tocar alguma musiquinha para estimular as pessoas que são mais auditivas. Você precisa trazer maquetes ou produtos ou modelar, fazer alguma coisa, ou um mock-up, para que a pessoa olhe aquilo e fala, caraca, eu praticamente pego esse negócio. Eu consigo pegar isso aqui. Entende? Você precisa entender isso, assimilar bem essas ideias. E a partir daí é que você vai construir um roteiro. Porque olha só, você tem um propósito, você já conseguiu assimilar quem é o seu público, já faz um brainstorm, né? Várias ideias sobre o que colocar ali, vê o quanto seu público entende daquele assunto, o que você faz agora? Define o que você vai colocar ali para o seu público. Beleza? O que é definir? Se eu tenho um brainstorm aqui, eu sei o objetivo que eu quero alcançar, eu sei o quanto o meu público já entende e interage com esse tema, eu seleciono as partes que vai ter maior impacto para me levar para onde? Para o resultado que eu quero. E são esses elementos aí que eu vou utilizar. É esse caminho que eu vou seguir. Tá claro para você? E só a partir daí, depois que você já colocou tudo isso, você já entendeu o que é aquilo, você tem um tempo estipulado, né? Eu entendo isso, que todo mundo tem um tempo. Se você vai para uma reunião, não tem um tempo para terminar essa reunião, tenha paciência.
tá? Tenha paciência. Toda reunião que se preze precisa ter um horário para começar e começar nesse horário e terminar no horário específico. As pessoas quando elas têm um escopo de tempo, principalmente, elas conseguem trabalhar melhor, otimizar o seu tempo e não ser prolixo, tá bom? Então nessa organização de ideias de roteiro, você também não vai ser prolixo. Pega o seu escopo daqui até aqui, entende quais são os pontos de impacto, que eu chamo de punch, quais são os pontos que você vai dar punch no seu público, para que as pessoas entendam muito melhor aquilo que você quer vender, a ideia que você quer vender através da sua mensagem, beleza? E no final de todo o processo, você precisa ter uma chamada para ação. Pô, para quem trabalha com marketing digital, já ouviu muito falar sobre CTA, Call to Action, que nada mais é do que chamada para ação. Eu gosto de chamada para ação no seguinte sentido, seja uma reunião, seja numa palestra, seja qualquer coisa. É você dar para as pessoas tarefas para executarem. Se você sai de uma reunião e as pessoas não têm o que executarem, essa reunião, enfim, você pode pensar reuniões que podem sair sem ninguém ter nada para fazer, tá? Mas se as pessoas saem de uma reunião sem ter tarefas para fazer, sem ter coisas para cumprir, pode ter sido uma reunião péssima, tá? Uma reunião que não foi produtiva. Pode ser. Assim como você está numa palestra e fala para as pessoas e não dá nada para as pessoas fazerem, mesmo que seja coisa simples para fazer, é bem provável que vai ser aquela palestra morna, aquela coisa igual todo mundo faz. Não é legal. Você tem que ser mais ativacional, ativar as pessoas. Olha, então você tem que fazer isso. Então nós vamos executar isso desse jeito. Dar passo a passo para as coisas, tornar as coisas mais observáveis em termos de passo a passo mesmo, step by step. As pessoas precisam entender isso. Então nosso próximo passo é esse, fechado? Então nosso próximo encontro nós vamos tratar sobre esse alinhamento após isso aqui ter sido executado. E a próxima reunião, o nosso próximo encontro, a próxima apresentação vai ser semana tal, daqui 15 dias. E aí as pessoas têm que se virar para conseguir executar aquilo. Então é preciso que você traga as pessoas para o seu mundo, fazendo com que elas ajam em prol daquilo que você quer. Lembra do seu objetivo, do seu propósito? Toda aquela pesquisa, aquele brainstorm que você jogou e tal? Pois é, ele precisa culminar nisso, beleza? A minha dica é sempre, pense em ser ativacional. Motivacional, isso já passou por um momento que funcionava muito, dar motivos para ação. Hoje as pessoas precisam sentir dentro delas que elas são as protagonistas e que não necessariamente elas precisam de estímulos externos para conseguir desenvolver ou executar alguma coisa. Só que é o seguinte, elas não sabem que o estímulo externo está sendo fornecido para elas por meio de você. Você está plantando sutilmente na cabeça das pessoas, dos seus ouvintes, do seu público, algo com o qual eles vão agora se empenhar em executar. Você, de forma muito sutil, está plantando isso. Se você conseguir colocar todos esses elementos de forma bem prática dentro da cabeça das pessoas, dentro do seu público, dentro dessa apresentação, eu não tenho a menor dúvida de que você vai mandar muito bem e vai ser muito bem sucedido. Depois, faz isso, vem aqui e me conta nos comentários como é que foi. Fechado? Então é o seguinte, se fez sentido para você, não esquece, essa é uma troca de favores aqui, é uma troca de experiências também. Deixa o seu like, pô, não custa nada. E eu quero também, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Clica aqui em se inscrever, clica no sininho, nesse bendito sininho, e pede para ativar todas as notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá saindo muito vídeo bacana aqui. Beleza? Beijo no coração, forte abraço, te cuida. Nos vemos no próximo. Até. Tchau, tchau.